Só É, vou gravar essa apresentação, ver se a gente consegue usar ela para tá fins bom. didáticos, né? Combinado. Combinado. Fiquei feliz que você gostou da proposta e nitidamente você ficou entusiasmado, né, em conversar a respeito desse caso. Então, fiquei contente com isso, porque esse diálogo, né, essa troca, ela é sempre muito produtiva, muito agradável. Então, agradeço aí a sua disponibilidade e não sei se agradece por isso, mas de qualquer forma agradeço pelo entusiasmo também. É, não precisava se agradecer não, mas já que agradeceu, eu aceito seu agradecimento. Combinado, combinado. Bom, deixa eu falar a respeito então desse caso. Eu vou Uhum. chamá-lo então de Carlos, tá? Um nome fictício para preservar a identidade do paciente. Ele tem 40 anos, ele exerce um cargo de gerência numa empresa aqui em Santos. Ele é divorciado faz algo em torno de 2, 3 anos e tem uma filha de 11 anos. Ele me procurou faz mais ou menos uns 3 meses devido a intensos sofrimentos relacionados à desconfiança sobre a fidelidade da sua atual companheira, de quem ele inclusive está noivo e com quem mora junto já faz mais ou menos um ano. Quando ele chegou para atendimento, após realizar o exame do estado mental, para mim, o que pareceu foi que ele apresentava um afeto ansioso, um humor levemente deprimido, depressivo, né? Tensão muscular, inclusive uma tensão muscular enquanto ele falava. Uma tensão no corpo inteiro, mas enquanto ele falava, particularmente a boca, né? Ele fala um pouco travado, tendo em vista essa tensão muscular que ele apresenta. É, Pensamentos obsessivos e ruminativos. Esses pensamentos obsessivos são caracterizados por ideias supervalorizadas de ciúmes que tangenciam o delírio. E aí então, como eu disse, o que me faz descartar, né, pelo menos em princípio, a ocorrência de delírio é a presença de dúvida, uma presença continuada de dúvida obsessiva, bem característico dos quadros de toque, né, em relação à fidelidade da companheira dele, da atual noiva. E aí, então, esses pensamentos obsessivos que o invadem no que se refere à infidelidade dela, eles são seguidos de atos compulsivos de verificação continuada, né, para ver se realmente ela o fez ou não fez. Só que, independentemente da verificação, a dúvida permanece, né? A dúvida em relação à fidelidade dela permanece. E ele não apresenta outras comorbidades clínicas ou histórico de uso abusivo de álcool ou outras drogas. E aí então, como eu coloquei, né, antecipadamente, para mim parece um caso de toque. E aí então eu gostaria de ouvir a sua opinião, satisfazer outras inquietações e esclarecer outros aspectos que talvez te façam necessários para compreender melhor o caso e, e pensar contigo não apenas essa questão diagnóstica, mas também o manejo medicamentoso desse caso. E aí então posso falar um pouquinho depois também a respeito desse quadro em termos psicodinâmicos. Legal, Fábio. Olha só, é, esses casos assim de ciúmes patológicos, né? A gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial se é uma questão psicológica dele, né? Ou se já virou uma patologia, né? Você tem percebido que isso causa muito sofrimento para ele e faz Uhum, a gente suspeitar, então, que seria algo próximo à patologia, né? uhum, Mas quando a gente vai avaliar um paciente com toque, a gente tenta expandir para ver se ele tem outros tipos de pensamentos intrusivos, né? Como, por uhum, exemplo, o pensamento intrusivo que ele tem, né, com a atual companheira,
é um medo que ele tem dela o trair, não é isso? Sim. E aí ele consegue relatar, porque às vezes o paciente tem muita vergonha de relatar detalhadamente como é que é o pensamento que se passa pela cabeça dele. Aham. Ele consegue detalhar para você de dizer assim, eu penso na minha namorada saindo com fulaninho de tal, ou então em tal lugar, Sim. assim, né? Isso é algo, inclusive, que me chama a atenção, Jales, porque não apenas para mim, mas ele relata também que conversa com outras pessoas a respeito dessa possibilidade dela o trair especificamente na casa dele. Esse é um ponto importante, que me parece relacionado à história pessoal dele. Veja, ela trabalha numa outra cidade. Ela é uma profissional de nível superior que exerce um cargo que demanda conhecimentos técnicos ligado a essa profissão que ela possui. Só que ela trabalha numa outra cidade, ou seja, ela viaja todos os dias. No entanto, as preocupações, as dúvidas, esses pensamentos que o invadem são especificamente em relação à traição dentro de casa. Então, a fantasia dele é de que ele vai sair e aí para trabalhar e aí então ela vai trazer alguém para dentro de casa. Quando você falou a respeito da questão patológica, eu acho importante trazer também que, bom, ele já terminou um casamento e ele traz então que uma das questões que talvez tenham contribuído para o término desse casamento foi que ela dizia que ele era muito controlador. Ou seja, é algo que não se apresenta apenas nessa relação, mas que já se apresentava em relações anteriores. O Fábio, ele consegue, assim, estimar, pelo menos estimar, né? Quanto tempo do dia ele fica ocupado com esses pensamentos obsessivos? É, olha, é Pode ser difícil assim, falar assim, uma hora em por termos de. dia, Não, uma vez. imagina, isso o acomete quase que de forma ininterrupta. Quase que de uma forma ininterrupta. Né? Então, É algo que é continuado. então a gente já pode classificar como um pensamento obsessivo muito grave, quando são mais de oito Uhum, horas por dia, né? Ou quando as intrusões são praticamente constantes, né? A gente já aham, classifica como muito grave, né? uhum. E é uma coisa bem o que a gente chamaria ego-distônica, né? Dele, assim, ele não gosta desses pensamentos, assim, ele se irrita com isso. É, então, não é algo totalmente ego-distônico, tendo em vista que existe a dúvida. Ou seja, ele não reconhece como sendo um pensamento absolutamente desprovido de realidade. Existe a possibilidade, ele considera a possibilidade, em alguns momentos, de que aquilo sim seja real. Então, tem um conflito aí envolvido, de que não, eu estou percebendo a realidade, né? É algo meu, da minha percepção, então é algo sintônico, ou algo que me invade, que não tem a ver nem com a realidade e nem com a minha personalidade e que me incomoda. Tem uma oscilação entre esses dois fenômenos. Tanto é que paira a dúvida. Aham. E o quanto que isso tem interferido no trabalho dele, assim, ele consegue mensurar isso também? Interfere bastante. É, por exemplo, às sextas-feiras ela trabalha apenas meio período. E aí, então, especificamente às sextas-feiras, ele fica muito, muito, muito tomado por esses pensamentos que o invadem, a ponto, inclusive, de não conseguir trabalhar, né? De permanecer em casa para evitar supostas traições. Entendi. Ele tem algum mecanismo assim para tentar evitar esses pensamentos, assim, resistir com que os pensamentos venham para a cabeça dele, assim, tentar distrair a atenção dos pensamentos. É, não, a, a, a estratégia ela é mais voltada à realização de ações que têm por objetivo confirmar ou refutar
a infidelidade da esposa. Então, por exemplo, ele vai e coloca um gravador, né? Num determinado ponto da casa, e aí então depois fica ouvindo aquelas horas e horas e horas de gravação cheia de chiado, que ele fica buscando alguma coisa naqueles chiados que talvez indiquem que ali esteve alguém, um homem, né, particularmente, junto à sua esposa. Então, é algo mais de natureza comportamental, visando então essas verificações, né, essas tentativas de refutação ou confirmação, do que efetivamente um mecanismo mental para evitar que os pensamentos ocorram. Pois é, então aí é mais grave ainda, né? Porque ele cede completamente aos pensamentos obsessivos de modo voluntário até, né? Sim? Ou seja, ele não tem controle nenhum sobre esses pensamentos. Ele, Não. apesar da dúvida, ele praticamente acredita, né? Ele age como se estivesse acreditando nos pensamentos, né? Ele não ele duvida, mas as ações dele fazem a gente pensar que ele, na maioria das vezes, acredita, né? Sim, tanto é isso é muito importante, né? Porque como eu disse, aí já parte mais para a esfera do delírio, né? Porque é como se o sujeito tivesse realmente percebendo a realidade daquela forma. É, é algo muito limite. É, o que me chama a atenção, novamente, nessa direção do que você trouxe, o que ocorre é que quando esses pensamentos o invadem, ele coloca para fora, ele pergunta, ele argumenta, ele não tenta esconder que ele está sendo acometido por esses pensamentos a respeito caracterizados pela dúvida em relação à fidelidade. Não, ele vai e fala com ela, oh, mas e uma situação que ocorreu há pouco tempo? É, havia um pelo, né, que ele no banheiro, que ele identificou como sendo um pelo pubiano, né? E aí então ele olhou aquele pelo pubiano e pensou, bom, não é meu e não é dela, alguém esteve aqui. E aí então ele foi, pegou o pelo pubiano e foi então interpelar a esposa a respeito da origem daquele pelo pubiano, tendo em vista que nem ele nem ela teriam pelos com aquelas características. Então é algo dessa natureza. Isso aí a gente fica em dúvida entre delírio e o pensamento obsessivo mesmo, né? Mas a gente faz lembrar também dos casos de pensamentos obsessivos quando o paciente tem um baixo insight, né? O medo é tão grande, né, de que aquilo seja real, que ele nem passa pela cabeça de que não seja, que seja uma ideia, imaginação, né, para poder nem ter comportamentos que permitam que aquela ideia seja confirmada, né? Ele chega a Aham. comentar assim, quanto tempo por dia ele passa nesses rituais de compulsão, é, enfim, de checagem, né? Como você falou, se ela está traindo ou não. É, o pensamento em si, ele continuado, Constante, né? né? Praticamente permanente. Foram poucos os momentos em que ele chegou à sessão dizendo: Olha, que bom, estou um pouco melhor. Nesses últimos dias não me preocupei praticamente com essas questões, mas isso é raro. A impressão que dá é que é algo quase que ininterrupto, né? No entanto, as verificações, as checagens, elas não são tão constantes, porque eu acho que demandam uma ansiedade maior, uma angústia maior e, consequentemente, ações, né, para tentar acabar com a situação, confirmando ou refutando essas possíveis traições. Então, assim, pelo menos o controle sobre essas compulsões, né, dos rituais de verificação, já ele tem um controle melhor do que sobre as obsessões, né? Porque tem pacientes que Sim, é o sim. inverso, né? Não, tem muita dificuldade de controlar as compulsões, né? Em relação aos próprios pensamentos, né? Aham. Não, às vezes ele
ele volta atrás e pensa, ah, não, já não vou fazer isso porque eu já fiz uma vez, eu sei que isso pode ser coisa da minha cabeça, então tem uma crítica ainda a respeito disso, apesar de em alguns momentos essa crítica ela se mostrar mais rebaixada. E ele tem alguma evitação, assim, por exemplo, ele evita algum lugar, alguma situação, encontro com os amigos, enfim, é, preocupado que esse pensamento dele acabe acontecendo, assim, dele ir para algum lugar e ela acaba atraindo ele lá, sabe? Não, é algo muito localizado, é dentro de casa. É dentro de casa. É algo muito Ou então curioso, evitar chamar inclusive. pessoas para casa dele, chamar alguém, imagina se alguém quer, algum familiar, alguém quer ir dormir na casa dele, né? Assim, Aham. uma visita, né? Ele é um sujeito um tanto recluso. Ele não é um sujeito muito sociável. Inclusive, essa foi uma questão, né, obviamente, de análise, tendo em vista a própria história pessoal dele. Então, o que ele relata é que, bom, ele tem um irmão poucos anos mais velho, os pais eram casados e usualmente o pai ficava muito tempo fora de casa trabalhando e a mãe cuidava dos filhos, é, do lar. E aí então esse pai ficava muito tempo longe e a mãe sempre mantinha eles próximos, ou seja, não podiam sair, não se relacionavam com as crianças da rua, do prédio, eles ficavam sempre muito reclusos e junto a ela. Ele relata que esse contato com o pai ele se deu de uma forma muito concreta, assim. Então era pouco afetivo e, e muito rarefeito, porque ele ficava trabalhando o dia todo e aí então aos finais de semana ele tinha compromisso, saía com os amigos para jogar cartas, jogar futebol e por aí vai. Ele era sócio também de um clube na cidade. Então, esse pai, ele quase não ficava muito em casa. E a mãe e os filhos bastante em casa. E aí, então, num determinado. Só que aí, esse pai se aposentou e continuou não ficando em casa. E a mãe continuava em casa. Então a gente começou a sustentar a possibilidade de que havia aí uma repetição. Que o pai também era um tanto controlador em relação a essa mãe, que ele não permitia que ela trabalhasse. Inclusive ficou muito contrariado quando ela conseguiu desenvolver uma profissão, mesmo que dentro de casa, né? É, porque, afinal de contas, apesar daquela profissão ser realizada dentro de casa, ela tinha então clientes e fornecedores que eram externos. Então, mesmo assim, ele se sentiu um tanto incomodado e dizia: Você não precisa disso, você não precisa trabalhar. Com a ideia, assim, de sim, manter um controle em relação a ela. Então, a gente começou a sustentar a possibilidade de que havia, mesmo que sem se dar conta, uma espécie de repetição que tinha por objetivo é, não apenas controlar, mas também desconfiar especificamente daquilo que era feito dentro de casa, tendo em vista a manutenção, né, não da mãe dentro de casa, e que agora ele desconfia especificamente da noiva, né, companheira dentro de casa. Mas são situações diferentes, apesar de haver, em princípio, uma associação direta entre as duas situações. Hum. E aí é isso que você estava falando já desse esse aspecto da história, dos aspectos psicológicos, né, que E sim, contribuem, né, para a formação, muitas vezes, de sintomas obsessivos mesmo, né? sim. Você considera que ele é uma pessoa assim muito indecisa, tem muita dificuldade de tomar decisões, até sobre assuntos de pouca importância mesmo?
ele procrastina. Ele tem uma tendência à procrastinação, a evitar a tomada de decisão, isso é fato. Até porque, novamente, como ele tem uma tendência ao isolamento social, ele fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, vão sentir em relação à decisão que ele vai tomar. Não se a decisão está certa ou se a decisão está errada. Mas para ele, né? Mas o que os outros vão pensar ou sentir a partir das decisões que ele tomar. Esse é um aspecto sensível para ele. Então, muitas vezes ocorre não apenas um afastamento real, concreto, físico, né, dele não se relacionar muito com as pessoas, mas também as decisões elas acabam sendo jogadas para depois, procrastinadas, tendo em vista essa apreensão em relação ao que os outros vão pensar a partir dessas decisões. Ele é uma pessoa também que tem esse senso de responsabilidade de hipervalorizado, assim, sentir muita responsabilidade pela consequência dos atos dele, né? Sentir muita culpa se algum acontecimento aconteceu e na verdade não era muito dependente do controle dele também. Isso não é muito forte, não. Isso não é muito é, marcado na personalidade dele. Não. Às vezes mostra-se até um tanto relapso, até um tanto despreocupado em relação a algumas questões, mas aí eu me refiro particularmente às questões do trabalho, por exemplo. Né? Mas parece que no âmbito doméstico, familiar, é algo nessa direção do que você está dizendo. Tá. Pois é, me parece assim um quadro de que tem uma intensidade, né, de sintomas obsessivos bem grave, né, de compulsivos talvez mais leve, traz um prejuízo funcional mais leve, né, mas de muito sofrimento emocional. E, Aham. e se a gente for levar isso para uma forma de forma mais objetiva, né, para uma avaliação sobre o diagnóstico mesmo assim do transtorno obsessivo compulsivo, ele tem sim a presença das obsessões, né, e das compulsões, ou seja, de ambos. Né? Uhum. Quando a gente fala em obsessões, até não é só de pensamentos, muitos pacientes têm simplesmente impulsos, né? De forma a realizar algum ato de maneira impulsivamente, que é diferente Uhum. da compulsão, né? Que são os comportamentos mais repetitivos, como lavar a mão, organizar ou verificar como é o ato desse paciente, né? Isso traz o sofrimento para ele, toma bastante tempo da vida dele, né? E você já tinha me falado que ele não é usuário de substâncias psicoativas, né, como drogas ou até outros medicamentos. Me parece que ele é virgem de tratamento também. Sim, sim, não, eu nunca havia feito tratamento em saúde mental na vida, nem psiquiátrico, nem psicológico. Não, nunca havia. Ele relata que o irmão, esse irmão que ele tem, numa determinada época da vida, por volta dos 20 anos, ele teve um quadro grave de depressão. Né? Ele também localiza a mãe como um tanto depressiva. Então, esses são os históricos assim de doença, né, da família, mas ele em si, na época o irmão fez tratamento. Eu acho que, não sei se ainda o faz, isso faz uns 10 anos, não faz mais de 10 anos, mas ele mesmo nunca procurou tratamento. Então, a gente pode dizer que é um toque especificamente com insight ausente, né? Essas crenças delirantes, assim, a gente vai dizer que são crenças deliroides, né? Porque tem a ver com o humor, né, dele, de ansiedade. E aí configura, eu acredito que sim, configura um quadro muito clássico do transtorno obsessivo compulsivo. E você já vem fazendo acompanhamento dele há quanto tempo, Fábio? Algo em torno de 3 meses. Algo em torno de 3 meses. É, e aí então ele foi encaminhado, né, para atendimento psiquiátrico também e foi prescrito fluvoxamina. Sim, A fluvoxamina atualmente está em 200 miligramas por dia. certo. Eu tive a impressão de que alguns aspectos ligados ao humor eles foram amenizados.
tenho a impressão também que houve uma espécie de espaçamento entre esses momentos mais críticos ligados ah, às ideias intrusivas. No entanto, os sintomas eles ainda existem. Eu noto que houve uma atenuação, mas os sintomas eles ainda se mostram presentes. Exato. O fluvoxamina, né? Ele é um dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, mais, vamos dizer assim, mais indicados para os casos de toque, né? Em virtude das pesquisas que Uhum, foram feitas com a medicação, que chegou a ficar assim, como, mais ou menos como se fosse uma marca de toque, né? Assim, ó, tratamento de aham, toque é fluvoxamina, né? uhum, Muitas vezes o medicamento nem é o mais eficaz, né? Provavelmente os outros inibidores seletivos da captação de serotonina também são tão eficazes para o tratamento do toque, mas assim, o fluvoxamina ficou conhecido como o remédio do toque. Assim, né? uhum, No entanto, os remédios, esses inibidores de recaptação de serotonina, eles têm em torno de 60%, 50% dos pacientes, né, que é de 40% a 60%, eles não melhoram com o uso dos antidepressivos, né, como esse, por uhum, exemplo. E aí, o toque é uma doença de difícil manejo mesmo, por causa dessa dificuldade de se controlar os sintomas com a medicação. E daí, claro, né, antes até do remédio se indica a terapia psicológica, né, do paciente, mas uhum, daí vem a necessidade de se otimizar o tratamento, né, farmacológico com outras medicações, como por exemplo, ou trocar mesmo, né, de antidepressivo. Então, muitos pacientes que não estão respondendo a um tipo de SRS, né, que é o inibidor seletivo uhum. de ação de serotonina, vai responder a um outro tipo. Então, se o Um paciente... tricíclico? Não, aí seria trocar sempre por um de mesma classe, outro ISRS, ou trocar por um antidepressivo dual, como a venlafaxina, por exemplo. Tá, tá. E aí, se o paciente chegar a não ter resposta, né, com nenhum desses antidepressivos, se usa o clomipramina, Clomipramina. que é Uhum, conhecido como um remédio que pode modificar, né, o curso do tratamento da doença, mas se reserva esse remédio mais para os casos que são refratários. Refratários é quando você tomou o medicamento por pelo menos 8 a 12 semanas em dose máxima tolerada, né? E tá. dois medicamentos em dose máxima tolerada por pelo menos 8 a 12 semanas e não houve uma resposta de pelo menos 50% dos sintomas. Isso calculado por escalas, né? No TOC, Tá. a escala chama-se iBox, né? iBox, é Y, B, O, C, ou a escala também de Yellow-Brown, né? De obsessões e compulsões. Tá. Então, o inicial realmente seria a fluvoxamina, e aí então uma segunda possibilidade seria fluoxetina? Ou O trocar quê? para fluoxetina ou então para o venlafaxina. Eu prefiro trocar de classe de medicação, sabe? Tá, A venlafaxina é uma excelente medicação também para a gente, porque para evitar a combinação de remédios, porque ainda existe a tá. possibilidade de se associar antipsicóticos, né? Aham. Aí tem a inserção do aripiprazol, ou da Uhum. própria risperidona, né? Ou de Uhum. quetiapina, olanzapina, né? Ou Sim. prazol, que é um antipsicótico mais novo, porque eles trabalham de forma agonista, né? O toque não tem ainda uma fisiopatologia bem típica e caracterizada, né? Mas primeiro, se pensa que o sistema serotoninérgico está envolvido na fisiopatologia da doença por causa da resposta dos pacientes aos antidepressivos, né? Mas também existem muitos pacientes que melhoram com o acréscimo de antipsicóticos, né? Uhum. Então,
que são bloqueadores receptores dopaminérgicos. Uhum. O sistema, né, córtica, porque existe uma via, né, de comunicação, né, cerebral, um circuito, né, córtico estriado, depois volta para o córtex novamente, que é mais ou menos o centro que comanda, vamos dizer assim, a realização de atividades, né, de atividade motora, né. E aí esse circuito, o córtex estriado vai para o tálamo e depois volta para o córtex, né? Ele está envolvido em conectando os gânglios da base, né? O córtex frontal, né? E esse circuito ele está hiperativado no toque, né? Você coloca o Uhum. paciente numa máquina de ressonância magnética funcional e vê que essa região cerebral, né, que é responsável pelo controle da execução, né, dos movimentos, e aí o toque tem muito a ver com a execução de rituais, muitas vezes, ou a falta de Sim, controle desses pensamentos que iriam executar um ritual, né? Isso está alterado. Então, é, e fora que, assim, existem várias outras doenças, como o transtorno de Tourette, né? A Coreia de Siderham, né? Que sim, são um pouco parecidos com sintomas obsessivos compulsivos, né? sim, E aí, a experiência de se associar a inibidor de recaptação de serotonina com antipsicóticos se faz por essa suspeita, né, do envolvimento desses dois neurotransmissores para que haja um controle mais eficaz. Mas a gente observa mesmo um controle bem eficaz de sintomas quando o paciente colabora muito com essa parte do tratamento psicológico, né? Quando sim. ele adquire mais consciência, né, dos seus comportamentos, e nesse caso esse paciente é uma coisa muito difícil. Imagine se a ansiedade que ele vai ficar em tentar controlar esses rituais, né, de Sim. verificação. Mas quando ele colabora com isso, ele entende que é a doença, né, que está acontecendo, ele começa a evitar os rituais. E quanto mais se evita os rituais, né, mais ele vai diminuindo de força, os pensamentos vão diminuindo de força. Então, Tem uma ideia, né, que com a qual eu concordo, que é assim, em algumas doenças a medicação cala, mas em outras doenças a medicação fala. É, ou seja, em alguns quadros, né, é extremamente necessário que o sujeito ele seja adequadamente medicado, inclusive para que a adesão ao tratamento psicológico ocorra e ele, inclusive, possa obter ganhos com o tratamento psicológico. Explico por que eu estou trazendo essa questão agora. Em termos psicodinâmicos, o que acontece é o seguinte: o que caracteriza um paciente com uma personalidade obsessiva, assim como se fala na psicanálise, é uma tendência muito intensa à vivência de ambivalência. Ou seja, são sentimentos muito intensos de amor e ódio ao mesmo tempo vivenciadas em relação a uma mesma pessoa. No entanto, essa ambivalência ela não pode ser sentida. Então, o que ocorre uma separação da ideia do afeto, particularmente no que se refere aos afetos negativos. Então, o que é a separação, né, da representação do afeto? Então, a pessoa pode pensar algo a respeito de fulano de tal e sentir este algo, mas no transtorno obsessivo isso não acontece. O pensar, ele é separado do afeto, ele é tornado inconsciente, o afeto ele fica na consciência, na forma solto, na forma de ansiedade. Então, qual que é a estratégia terapêutica para essas pessoas? É justamente possibilitar que ela possa, sim, vivenciar afetos negativos em relação às mais variadas pessoas do seu cotidiano. Nesse caso especificamente, eu disse para ti que ele fica um tanto isolado socialmente, justamente porque ele tem uma apreensão, ele tem uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar e sentir em relação a ele. Ou seja, é muito difícil desagradar o outro, é muito difícil ele se perceber como
como alguém que odeia, alguém que tem ciúme, alguém que tem inveja, ou alguém que mobiliza afetos negativos em relação a pessoas que também são amadas. Então, novamente, qualquer estratégia separa a representação do afeto. Isso não é percebido, né? A ideia não é percebida, mas o afeto fica solto na consciência e, consequentemente, se mostra na forma de ansiedade. Só que toda essa agressividade, ela acaba se voltando na direção do próprio sujeito, só que na forma de ideias, ideias obsessivas que o invadem, né? Então, nesses casos, né, até para que o sujeito ele consiga uma sustentação, uma continência para sim vivenciar num ambiente controlado, que é o ambiente da terapia, afetos negativos, inclusive inicialmente em relação ao próprio terapeuta, a medicação se faz necessária. Então, quando ele começar a brigar comigo, né, quando ele começar a ficar muito bravo comigo, gritar comigo, opa, esse cara está melhorando, né? Porque se ele está conseguindo vivenciar afeto negativo, inclusive voltar na sessão seguinte percebendo que eu não morri, que eu não sumi, que eu não deixei de atendê-lo, que eu aguento, isso vai possibilitar que ele integre o seu jeito de funcionar, percebendo que ele não é tão destrutivo assim e nem as outras pessoas são tão frágeis, né? Mas, novamente, para que isso aconteça, em muitos casos, é necessário que ele esteja medicado, porque se existe já um quadro instaurado que acaba fazendo com que o funcionamento ele seja um tanto cristalizado, é muito difícil que esse passo à frente seja dado sem que exista um apoio, um suporte medicamentoso concomitante. Eu concordo, né, Fábio, com essa sua fala, porque até tem pacientes que só conseguem tolerar a terapia mesmo quando eles estão menos ansiosos, né? Porque senão, Sim. você falou, ele vai para a sessão da psicanálise, né? E Aham. ansioso que qualquer desentendimento com o terapeuta, ele abandona o tratamento, né? Exatamente. Vamos supor, isso não acontece. É muito difícil. Não lembro a última vez que aconteceu, mas vamos supor que eu atrase. Aí esse atraso gera nele um ódio tremendo. Só que ele não consegue lidar com o ódio. E aí então o que acontece? A representação. Estou com ódio do Fábio porque ele. Sim, escuto. É porque Então quando eu tá. estava gravando, quando deu pause, aí caiu, né? A sessão. Aham. Aí foi remasterizar o vídeo e tal, não sei o que, não dava para voltar. Ah, tudo bem, sem problemas. Você Vamos lembra? retomar. Lembro sim. Eu estava falando para você que a impressão que eu tenho é que muitos pacientes eles demandam, né, o apoio medicamentoso até para que o processo psicoterápico ele ocorra da melhor forma. Então, o tratamento combinado acaba sendo a melhor opção. Por exemplo, num caso como esse, né, em que ocorre a caracterização da separação, da representação do afeto, por exemplo se eu atraso para atendê-lo numa determinada sessão e ele vivencia raiva, ódio pelo fato de eu ter atrasado, ele nem vai tomar consciência, caso ele não esteja bem, inclusive medicado, de que ele sentiu ódio. Ele simplesmente vai pensar, inventar na cabeça dele uma desculpa e vai interromper a terapia. Agora, se ele está adequadamente medicado, tratado, pode ser que ele possa sim sentir ódio, me esperar e a hora que eu chegar, quando começarmos a sessão, ele fala: E aí, cara, a gente não tinha marcado um horário? Por que que você atrasou? Ou seja, ele não só fica com ódio, mas ele também briga comigo e na sessão seguinte ele novamente está lá. Inclusive, para se certificar de que aquele ódio que ele colocou para fora não foi suficiente para acabar comigo, para acabar com a nossa relação. Então, o afeto ele pode novamente se integrar à representação, não apenas na relação com o terapeuta, mas posteriormente também junto às outras pessoas do seu dia a dia, o que então favorece que esse mecanismo que psicodinamicamente a gente entende que dá origem aos mais variados pensamentos obsessivos e mesmo comportamentos compulsivos, ele possa
ter uma diminuição, atenuação ou mesmo cessação. Usualmente, esses casos demandam tratamento continuado de forma ininterrupta, pelo menos até esse momento do avançar da ciência, né? Concordo. E aí, é, bom, esse é um caso que tem essa questão psicodinâmica, né? E está ainda, né, subotimizado o tratamento farmacológico. Eu acho que você pode, de repente, conversar com o psiquiatra que está acompanhando o caso dele, se ele permitir, né? Sim, sim, Para que isso pode ser, porque essa otimização do tratamento a gente faz a cada 2 semanas, né? Não precisa mais esperar aquele tempo todo de esperar. O remédio demora aí 2 meses para a gente. umas 8 semanas, sim. É, não, duas em 2 semanas você pode ir otimizando o tratamento para o paciente melhorar, pelo menos ter um Aham, alívio, né? Mais rápido, né? Da sim, sintomatologia. sim. Então, nesses termos, eu tenho proximidade em relação ao médico que o atende, o psiquiatra. Seria inicialmente, então, um avanço, né? É uma elevação da dose de 200 para 300 miligramas, que é a dose máxima da Aham. fluvoxamina, se não me engano. E aí, então, se ainda assim os sintomas eles permanecerem, seria uma modificação da fluvoxamina, particularmente pela Aí é, o psiquiatra vai depender da experiência dele, se ele vai mudar de antidepressivo ou se ele vai otimizar com um antipsicótico, né? o Por exemplo. antipsicótico. É. Tá. Uhum. Muito bem, meu caro. Muito bem. E aí, dos antipsicóticos, risperidona, Ou é, aripiprazol, acho que pelo menos na minha aripiprazol, prática são os que eu mais. tá, tá. Ou mesmo a quetiapina ali numa dose baixa de noite, né? Exato. Aham. A risperidona seria uma dose baixa também, 1 miligrama? Esperidono começa com dose baixa, 1 miligrama, aí vai subindo a dose de acordo com a resposta, né, ao tratamento. Tá bem. Muito bem. Muito bem. Fábio, infelizmente Satisfeito? vamos ter que terminar a discussão, Sim, porque eu estou com um paciente aqui na sala de espera, mas achei muito interessante, vou editar o vídeo e lhe passo para tá você bom. dar uma olhada também. Combinado. Gostei da conversa, muito obrigado, agradável como sempre. A gente vai se falando Até a e próxima. mantendo. Até a próxima, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.